Menina, ficar por dentro do blazer, né? Se não chegar, te tiro o meu e te dou. Não. Fala mais. E o Facebook tem que abrir, não é isso? Gente, eu não aguento o Benício. O Benício não pode ver a foto de Paula, ver Paula. Ele fala que é Paula Pipoquinha. Aqui nos bastidores Paula hoje. Pipoquinha. Cismou que eu gravei e mandei pra ela. Ele cisma que é Paula Pipoquinha. De onde é que você tirou isso? Olha, Já está, Nós vamos começar a criar esse modelo novo. Vai abrir já os bastidores, vocês conversando. Vocês conversando. Pronto. Para você poder receber o link e disparar para as pessoas. Manda o link para a Paula, por favor. Antônia, para vocês dois, para você ver qual é. Né, eu tô aqui de bobeira Já mandei também, pra não mim. falei nada. Também não tô nem levantando. olha isso. Karina, olha só, se pegar, tu já sabe, tá? Ah, gente, agora vai fazer assim. Já está mostrando os bastidores. Fiquem à vontade, batem papo. Você tá vendo, né? Se pegar. Ué, o time de futebol, quando entra no estádio, não faz o aquecimento? Não passa Sim, o aquecimento? Então, é o aquecimento de vocês. A doutora Karina já molhando a garganta. Paula, ele já mandou o link para vocês compartilharem. Mandou para todo mundo, Léo? Tem que mandar, doutora Karina, eles compartilham, Léo. Ah, se ela vai mandar aqui, já manda. Já pega, já compartilha o seu. Ó, a pessoa participar. Cadê o brinde, gente? Tá do seu lado aí, ó. E é do meu lado? Não, aqui é do doutor Hernandes. Doutor Hernandes é o nosso. Você aqui. Temos... E eu tenho. Uma torradeira. É isso? Recebi, vou te mandar. Já mandei. O meu, Karina, daquele ali. Aqui, vamos lá. Eles compartilham, Léo. Tô com calor, Léo. Ó, a pessoa participar. Cadê o brinde? Tá do seu lado aí, ó. Ó, os meus bastidores da Programação, né? Léo. Só nessa microfonia, Léo. Calma, tá com bastante. Põe tem que zerar o volume, tá? Aqui, né? Como você vai acompanhar, o volume para zerar, senão o microfone aqui, tá bom? Já começaram, boa tarde. Isso aqui já entrou, ó. Agora é com você. Você vai ler cada um direito. Não fecha Ai, não nada vou preto e conseguir, branco. não. Quando tu não der mais cotas, só chega, dá licença. Só chega e fala pra gente é melhor, contigo agora. Gente, à Vamos, vontade. Luciano? Agora é vocês. Tá bom, valeu. Tá tudo pronto, Léo? Tudo pronto. Não foi falha de gravação não, tá, gente? Foi tudo programado, né? Boa tarde a todos, companheiras e companheiras que nos acompanham todas as quintas-feiras. Queria agradecer a audiência de sempre, avisando que hoje temos aqui nossa convidada, né? Convidada Doutora especial. Nívia, especial, Muito totalmente obrigada. especial. E para dar início aí na nossa rádio de hoje, né? O Sérgio, né, está em uma reunião e não vai poder estar com a gente, mas estamos aí, né, doutora Karina? Exatamente. Então, você, trabalhador e trabalhadora, sintonize aí na nossa rádio, compartilhe, já aí para o pessoal estar participando e entrando também. Comente que hoje nós teremos um tema muito relevante sobre violência, né? Como romper esse ciclo de violência. Nós estamos vivenciando no nosso país um ciclo de violência muito grande. Já trouxemos um colega aqui para falar sobre feminicídio, hoje trouxemos a doutora Lívia, que vai estar aqui hoje trazendo essa palavra aqui para a gente sobre violência contra a mulher. Nós temos vários tipos de violência, não é só sexual, ou a gente tem uma questão da violência doméstica, né, só agressões. Existem vários tipos de violência que são cometidas contra a mulher, como violência psicológica, violência patrimonial, e hoje ela vai estar esclarecendo e trazendo aqui esse importante tema, né, para a gente encerrar o mês da mulher. Nós teremos a enquete do dia com o doutor Hernandes, notícias dos setores, momento jurídico também. E também teremos aqui, né, a campanha do mês do março Lilás
e o Março Azul Marinho, né, que nós estávamos falando tanto sobre essas campanhas. Obrigada aí a todos para vocês estarem entrando. Lembrando que vocês também estão vendo um pouquinho dos bastidores, que a gente já começa aqui, para vocês verem como é que é a nossa live. E passando aqui a bola agora para o doutor Hernandes, para dar uma saudação aí para o pessoal e trazer a nossa enquete do dia e o prêmio. Agora. Olá, boa tarde a todos. É um prazer passar essa quinta-feira com todos vocês. Agradecer também a presença da doutora Lívia, né, que vai dar uma palavrinha também daqui a pouco. E a enquete do dia é a seguinte: você acredita que é possível romper o ciclo da violência contra a mulher com mais conscientização e ação da sociedade? Responda sim ou não até 12h50 para concorrer, né, ao sorteio desta torradeira Electrolux. Ó, bacana, Aqui vem as hein? funções aqui, ó. Tem 8 níveis de tostagem, praticidade e sabor. Então tá aí. Eu tenho dela, ela é maravilhosa, gente. Ela vem até com um porta-migalheira que você tira, limpa e volta com ela. E eu gosto muito dela. E a coincidência é que eu estava usando a minha hoje em casa, né? É. Eu pensei, quer saber? Vamos botar hoje uma torradeira pro A doutora Paula também tem dela, ela é muito Legal. boa. Muito Ela boa. tem a partezinha de baixo que você puxa, né? As migalhas ficam ali para você Assim, o limpar. farelo ali, né? É. do pão, né? Facilita Prática, bastante. É bem prática. Bacana. O pão lá em casa não fica mais velho, né? Então você pega o pãozinho, bota ali e... Ótimo. E Hoje eu aproveita consegui também, né? fazer até com pão de sal normal, só cortar mais fininho, que dá Isso. pra fazer Entra, também. dá. Eu uso muito a airfry para fazer, né? Para usar o pão assim no dia Sim. anterior, né? E passa uma margarina ali, fica ótimo. E aí, Léo, como estamos, Léo? Vamos lá, temos aqui já participando a Ana Lúcia, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, senhora Ana. Temos o Daniel Alves, mais um bom Daniel, debate. Boa tarde. Temos a Dindinha Santos, Boa tarde. Maísa Oliveira, Lidiane Michel. Boa tarde. Temos aqui Lidiane, a sempre Alessandra presente. Melo, Cleo Borges, temos o Boa tarde. Flávio de Souza, Cosme Batista, Boa tarde. Rosali Santos, Douglas Miranda, Tati Soares, Gabriele Silva, Gabriel Oliveira, Franciele, Boa tarde. Flávia Figolá. Temos aqui também Edileuza Rodrigues, Ana Lúcia, Dani Menezes. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, Boa boa Temos tarde aqui a também o todos. Silva Ledessa, Souza Cláudia, todos desejando uma boa tarde. Legal, boa Boa tarde. tarde. Muitas Boa tarde a pessoas todos. sempre acompanhando a gente, É, e né? pessoas novas também. De Sejam jeito- bem-vindos aqui na nossa Nós live. percebemos isso, hein? Exatamente. Pessoas novas. Exatamente. Então, doutora Lívia, né? Com a palavra para Uma saudação aqui para o Uma pessoal saudação. primeiro. Primeiro cumprimentar essa mesa seleta aqui. Muito obrigada Obrigado. mais uma vez pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando na rádio, vocês sempre inovando, trazendo conhecimento e passando para as pessoas, na verdade, a importância, né, de se falar sobre esse tema, que infelizmente, como a doutora Karina falou, é um tema que a gente tem visto todos os dias de forma muito negativa nos nossos noticiários, né? Todos os dias mulheres estão morrendo em função dessa violência absurda, porque na verdade as pessoas se intitulam donas umas das outras, né? Então, ao longo do nosso bate-papo, nós vamos falar um pouco sobre essa questão, principalmente agora que saiu uma nova PL, né, sobre a misoginia, que está equiparada agora ao crime de Racismo. de racismo, exatamente. Porque a gente tem que começar a tentar brecar antes de tudo acontecer, porque o fato de você usar isso diariamente no ataque, no menosprezo, até nas redes sociais, estava fácil demais, ninguém era punido por isso. Então, começando já a saber que a partir dali, se você já cometer atos como esse, você já será punido. Lembrando que nossos votos foram todos favoráveis, né? Não tivemos votos contra. Graças né? a Deus, passou na Câmara, agora passou no Senado por unanimidade. Então, é importante que isso... Vai tornar um crime venha à tona. imprescritível, né? Exatamente. Acho que isso aí vai ser o grande avanço. Já Exatamente. foi um grande avanço. Foi. Onde eu falo, né? A gente tem que pensar muito na política em si em mulheres. Sim, Porque quando você tem uma mulher lá, elas começam a ver de outra forma. em Que relação... sente na E pele, foram né? duas mulheres que fizeram Foi. o projeto de lei, Aham. né? Então, assim, óbvio que é porque, na verdade, nós é que sentimos Nós que tudo sentimos isso. tudo isso.
Outro avanço que estão tentando, inclusive eu não vi ainda qual foi a deputada que começou, mas são vários deputados que estão se associando a isso, para ter uma verba específica para o combate à violência contra a mulher, porque nós não temos. As verbas, elas são sempre suplementares, ou seja, ou complementares. De algum lugar, Se vai pra sobrar, lá. elas vão, para você ter como base nisso tudo aí as delegacias da mulher. As delegacias normais, a maioria tá delegacia legal, informatizada com tudo que tem direito. Você vai às DEANs, você mal tem uma estrutura mínima de atendimento e muitas vezes inacessível. Então, assim, não é que você não tenha leis e que você não tenha como combater, mas você precisa dar estrutura para que você realmente veja isso A máquina acontecer, funcionar, funcionar e realmente proteger a mulher, né? Ótimo. Ótimo. Lembrando, obrigada, minha Lívia. doutora Karina, a nossa campanha, né, da nossa live, né, campanha do aplicativo nosso da rádio, né? Exatamente. Compartilhe, participe aí, baixe aí o aplicativo da rádio no Play Store para que você esteja participando, se inteirando. Você também pode trazer alguma pergunta que nós estaremos trazendo aqui a resposta para você na live, interagindo também conosco Nossos vídeos também, dos nossos rádios. áudios. Na rádio, exatamente. Daqui a pouco o pessoal vai ficar enjoado de ouvir a gente, né, Karina? Exato. Doutora Paula, conta pra gente aí, temos alguma notícia dos setores? Não, a notícia que segue são das convenções, né, que a gente está tentando ver algumas redações, né, antes de ir a registro. E me parece que hoje vai ter uma reunião referente à Reduc, só falta confirmar ainda o horário, seria mais no final da tarde. Mas, e a pesada também a gente está seguindo aí para fazer algumas alterações também, para ver se o pedido nosso vai ser atendido no sentido de enquadrar algumas funções, algumas redações dentro da convenção Para da ficar pesada. mais uniforme, né, a Mais tabela de uniforme. pisos e salários, exatamente. Lembrando aos trabalhadores que o Citicom conseguiu, né, nas convenções, qual o percentual, doutora Paula? Mobiliários no que veio em mármore, né, foi o 5%, né, com a São Cido Leve também 5%. Veio Pesada, depois, né, 6%. seguiu no fluxo, né? Seguiu o fluxo. Lembrando que o NPC ficou em 4,30, né? Então A gente o conseguiu reajuste acima, né? ficou acima do índice, né? Sim. Ficou acima do Nossa, foi um bom parabéns. reajuste. A pesada 6%, agora falta a Reduc, né, o fechamento da convenção da Reduc. Quanto ao percentual. Exatamente. Então vamos para a campanha do mês, doutora Paula? Lê aí pra gente. Sim. Encerramento da campanha de março, conscientização e prevenção. Ao chegarmos ao fim da campanha de março, reforçamos a importância de tudo o que foi compartilhado ao longo desse período. Foram dias de informação, conscientização, incentivo, atitudes que fazem a diferença no cuidado com a saúde e o bem-estar. Mais do que encerrar uma campanha, este é um momento de continuidade. A prevenção precisa estar presente no dia a dia, em pequenas atitudes que ajudam a evitar problemas maiores no futuro. Cuidar de si mesmo, manter hábitos saudáveis e buscar orientação profissional. Sempre que necessário, são passos essenciais para uma vida com mais qualidade. Agradecemos a todos que participaram, acompanharam e contribuíram para levar essa mensagem adiante. Que o aprendizado deste mês siga com cada um de nós, fortalecendo a importância do autocuidado e da prevenção de todos os dias. Seguimos juntos com mais consciência e responsabilidade. Agradecer a doutora Lívia, né, que mesmo com essa gripe, né, ela está aqui com a gente. Ela não cancelou esse nosso encontro, né, Karina? Exatamente. Obrigada, doutora Lívia, que não é fácil. Esse tempo aí tá pegando, derrubando muita gente, Essa né? mudança, né, em si, Muito, né? muito forte, muito forte. Mas a gente também não pode parar. Se a Exatamente. gente se entregar, já era. Vamos ler aí a enquete do dia de novo Vamos para o sim, com pessoal. certeza. Lembrando que você que está nos assistindo, independente de ser associado ou não do sindicato, basta você participar da live, responder sim ou não à enquete, ficar até o final, se você for sorteado, colocar ganhei, né, na nossa live, para você também estar concorrendo aqui com a gente, tá ok? Exatamente. E a enquete do dia é a seguinte: você acredita que é possível romper o ciclo da violência contra a mulher com mais conscientização e ação da sociedade? Então responda sim ou não até 12h50 para concorrer ao sorteio desta tostadeira Electrolux, com 8 níveis de tostagem, praticidade e sabor. Então tá aí, ó. É só participar.
Doutora Lívia, eu soube de uma novidade aí que parece que vai começar a ser utilizada, do agressor começar a utilizar a tornozeleira logo a partir da denúncia, e não a partir de determinado momento ali do processo, não é isso? Sim, exatamente. A questão é, a gente espera que haja tornozeleira suficiente, né? Isso. Porque essas implementações, elas são muito importantes. Mas a gente volta a falar, né? A gente precisa que haja disponibilidade de equipamentos para que isso aconteça. Também haverá para a mulher um identificador também que ela vai portar, caso essa tornozeleira esteja próxima, esse dispositivo também vai ser acionado e ela vai ver que ele está próximo, então ela aperta, é como se fosse um botão de pânico, mas que vai direto para a delegacia para informar que ele está se aproximando e descumprindo a medida protetiva. Isso é o melhor dos mundos, né? Se a gente conseguir que de fato isso seja implementado, pelo menos é mais uma forma de prevenção, né, e de proteção para a mulher. A gente espera que de fato isso aconteça, né? Mas como eu já disse, a gente precisa que essas verbas sejam suficientes para a manutenção, né, de todo esse problema. Porque as medidas protetivas são muitas, arbitradas todos os dias. Então você imagina uma quantidade, e aqui no Rio de Janeiro, que nós temos São Paulo no primeiro ranking, Minas Gerais, depois Rio de Janeiro, no grande índice de violência contra a mulher, né? Recentemente nós estamos vendo, e o pior disso tudo, pessoas ligadas à segurança pública matando as mulheres. E 2 deles mataram as mulheres e se mataram. Um foi no Rio de Janeiro, um foi Minas, né? Minas ou Espírito Santo? Espírito Santo, praticamente na mesma semana. Aquele tenente-coronel matou a coronel, a mulher dele, simulou como se fosse um suicídio, né? Uma armação absurda, e ele subjugava essa mulher a vida inteira. Alguém que deveria proteger, inclusive, a própria sociedade, tinha todo um conhecimento para isso, a mulher também. E aí, nas últimas conversas dela com uma amiga, ela perguntou: você acha que ele vai me matar? A amiga falou: vai. E ela nunca tinha feito uma denúncia contra ele. Óbvio que nós vamos dizer assim, é necessário que você faça a denúncia, é importante. E que você tente se preservar, se resguardar, justamente porque com o avanço da lei, a medida protetiva descumprida logo na primeira vez é mandado de prisão que vai sair. Só que às vezes a mulher tem medo, porque ela não tem para onde ir, ela não tem como se manter se ela depender financeiramente desse agressor. Deveria os existir filhos, um abrigo, né? Os filhos existem, são poucos que nós temos, inclusive no Rio de Janeiro. Não sei se são 3 ou 4 unidades. A gente não sabe, é óbvio que ele é sigiloso. Mas não comporta a quantidade. E não comporta o número de mulheres agredidas vítimas de violência. Né? E eu costumo dizer que em todas as vezes que eu falo sobre isso, que a mulher, além de sofrer a violência, ela é quem passa a ser prisioneira. Porque quando ela é afastada do lar, que ela tem que sair de onde ela mora, da sua rotina, da sua vida, e os filhos também, ela na verdade está sendo punida, mais uma vez. Né? Para preservar a sua vida, ela é obrigada a fazer isso. Mas como a doutora Karina falou, não há espaço para tantas mulheres. Né? Isso é o que a gente sabe do noticiário, mas diariamente os casos são absurdos. Que com relação a esse projeto, né, que inclusive é de um deputado federal de Duque de Caxias. É um deputado federal, né, de Duque de Caxias, né, vou ter que falar o nome dele aqui, é o deputado Marcos Tavares, que fez, né, esse projeto de lei da tornozeleira eletrônica, muito importante para a nossa cidade, inclusive, que a gente observe isso, porque Caxias é um local que tem muita violência doméstica, né, violência contra a mulher, enfim, muita agressão, e é um projeto que está aguardando agora a sanção presidencial, porque ele já foi aprovado pelo Senado. Sim. Eu acho que após essa questão deste projeto ser aprovado, isso vai se intensificar mais, das mulheres denunciarem mais essas agressões, pararem de terem medo, porque quando você vai e entra com uma medida protetiva, aquela medida protetiva, em verdade, ela não te exime de ser alvejada, de sofrer qualquer violência na verdade, pessoa, né? Na verdade, a lei ela é de proteção, e aí a efetividade na busca desse agressor é que tem que ser realmente
real. Porque ela só vai estar realmente livre se ele for preso. Porque, ou, óbvio, com a tornozeleira eletrônica, dependendo do tipo de agressão, porque existe tipo de agressão que não adianta botar tornozeleira eletrônica, ele tem que ir preso. Né? Porque existem coisas que são, extrapolam qualquer tipo de violência. A violência ela é excessiva, né? E reiterada. Então, isso é muito importante. Agora, em Caxias, por exemplo, você colocou, em Duque de Caxias, nós temos 4 distritos. Nós temos a DEAN aqui no centro, inclusive aqui próximo. Existe uma dificuldade, às vezes, enorme, de muitas mulheres virem dos outros distritos para terem acesso a fazer uma denúncia. Seria necessário, inclusive, ter mais um CEAM, que é o Centro de Atendimento, em Xerém, que há alguns anos já foi prometido e até agora não existe. Por quê? É um espaço que ela teria de atendimento, de acolhimento, e os profissionais que lá estão fazem esse encaminhamento e muitas vezes vão junto para fazer essa denúncia, quando essa mulher se sente sozinha na maioria das vezes e sem possibilidade de vir fazer essa denúncia. E não tem um CEAM, por exemplo, em Xerém, para ter acesso às mulheres daquela região. Então, é necessário, por isso, a importância dessas verbas e dessas políticas públicas que sejam voltadas especificamente para a mulher, que elas aconteçam. Embora essa verba já tenha vindo para o Duque de Caxias, para esse CEAM, já há alguns anos. Existem alguns grupos de mulheres, inclusive o Conselho da Mulher de Caxias tem cobrado isso constantemente. A implementação desses CEAMs. E, óbvio, o atendimento maior para essas mulheres. Porque você tem profissionais atendendo, mas também são poucos, de acordo com a necessidade. E aí, qual é a resposta que aí o município vai dar em relação à implementação e à utilização dessa verba? Porque a gente costuma dizer, quando essas verbas elas vêm destinadas para aquele objetivo. Sim. Né? A tal das verbas carimbadas. Então tá tendo desvio, né? Tá indo pra onde, né? E então, a gente precisa saber, eu usei para uma determinada coisa. Não, mas aquilo é específico para a implementação do combate à violência contra a mulher. Então, para implementação, talvez para compra de um veículo, para esse atendimento, para contratação de mais profissionais, enfim. Tem lá uma série de requisitos que aquela verba tem que ser utilizada. Exatamente. E a gente vem acompanhando, né? Foi a PM, né? E também foi a Guarda Municipal de Vitória, né? Sim, exatamente, a de Vitória, que ele fez a mesma coisa. Ele a matou, pulou e se suicidou. Aí ficam os órfãos do feminicídio, né? As crianças e os adolescentes sozinhos. E existe alguma comissão assim das mulheres aqui na Baixada, em Duque de Caxias, para poder cobrar do poder público, Então, prestação de contas? Existem muitos grupos de mulheres. Esses valores? Existem muitos grupos de mulheres. Nós temos aqui na Igreja Santo Antônio, como é que é o nome daquele? Foi o primeiro atendimento à mulher. Você me lembra do nome, Karina? Agora de cabeça. Eu vou dar uma olhada aqui. E além dos CEANs, né? Que são os Centros de Atendimento à Mulher, que existem. E outras ONGs. Existem muitas instituições que fazem esse trabalho voluntariamente, mas sem verbas. São voluntários e pessoas que ajudam a fazer esse atendimento e acolhimento. Eu tenho o GRAM, que eu ajudo, que eu sou advogada voluntária, que é o Grupo de Apoio à Mulher, que atende até no Brasil todo, uma rede de atendimento. A gente tem o CANTRA, que é inclusive essa cartilha que eles produziram, né, que é no estado do Rio de Janeiro, que eles divulgam, né, os espaços que ele tem, mas aí abrange o Rio de Janeiro todo, não especificamente Caxias. E a OAB Mulher, parece que na OAB de Caxias tem uma comissão voltada para a mulher, como tem a Secretaria de Assistência também, que tem um trabalho voltado para a mulher, mas a gente percebe que tudo ainda é muito pouco em relação a esse fluxo de violência que foi vindo numa crescente absurda. Eu vi na internet esses dias que até as pesquisas do Google, como que eu mato a mulher sem deixar vestígios. Exatamente. Aumentaram até as pesquisas do E vocês, e além disso, tem esse movimento Red Pill, né? Que é um movimento machista nas redes sociais, que inclusive com essa história da misoginia
eles serão punidos. E por que a importância dessa lei ter sido aprovada? Porque eles estão indo para as redes sociais. Isso veio do filme Matrix, né? Que era a pílula vermelha que te dava todos os poderes. E aí eles começaram a usar isso como Red Pill, a pílula que vai dar eles superpoderes. Então, assim, são perfis de homens assim, extremamente complexos, sabe? Maldosos, inclusive. Um diz assim, alguns, né? Eu até baixei, estava vendo no Instagram, pra gente ter conhecimento de quem são, e as denúncias estão começando a vir nas redes sociais também, com a aprovação da lei da misoginia, com certeza os perfis serão, alguns já foram retirados, mas tem que ser punido. Um deles foi punido, que a mulher, ela tem que servir exclusivamente ao homem, que ela tem que viver armada, que mulher que, assim, uma bobagem, ninguém é obrigada a ter, que mulher que usa tatuagem é vagabunda, que mulher que pinta cabelo não presta, porque ela só tem que fazer isso se o marido permitir, que a mulher tem que estar o tempo todo arrumada e para servir o marido, que essa historinha de não fazer o que não quiser não existe, porque ela é casada com ele, é uma obrigação. Outros usam, inclusive, questões religiosas para garantir esse tipo de conduta, né? Que mulher não tem que trabalhar. Se ela for trabalhar, que tem que ser em casa. Porque quando o marido chegar, as falas são desse jeito, em pleno século XXI. E homens jovens, tá? Não são pessoas de... Não, ao contrário, homens jovens. Esse que matou a tenente coronel dizia para ela, eu sou muito bonito. Eu sou o rei da cocada. E dizia para ela, você tem que fazer o que eu quiser, porque eu mando em você. Mas a gente vê, não existe por classe social. Não. É uma pessoa estudada, que sabe dos seus direitos, ainda mais como assustador. PM, é assustador. É assustador. E esses homens também que estão nas redes sociais... O tenente-coronel, pô... São pessoas que não tiveram acesso à informação. E que mulher que é feminista, todas elas são horríveis. Toda mulher feminista é feia. Porque elas querem os direitos. Você quer direito, vai trabalhar, vai carregar peso. Quem é que disse que ser feminista e o feminismo é que você tenha que medir força física para um homem? Onde está escrito isso? É uma falta de inteligência, uma falta de respeito, porque a mulher que realmente conseguiu ao longo desses anos, você vê a Maria da Penha, nós temos uma lei que está fazendo 20 anos, que é de 2006 essa lei. Ela ficou 20 anos para conseguir que o Brasil punisse o marido dela, que teve 2 tentativas de matá-la. E ela ficou paraplégica. E por que tem a lei? Porque o Brasil foi condenado a ter uma lei de proteção à mulher. E aí, ainda com tudo isso, você chega em pleno século XXI e você vê essas atrocidades. Aí eu pergunto, essas pessoas têm mãe? Têm filhos? Têm irmãs? Filhas, né? Filhas? E aí, Léo? Estamos tendo bastante interação aqui, doutora Paulo. Cláudio de Souza, Rosali Santos, Gabriele Silva dando boa tarde. Boa tarde. Aproveitando a Gabriele, já votando na enquete. O Richard, da boa tarde à equipe, super competente da Rádio Sou Mais Sitcom. Parabéns, obrigada. doutora Paula Adriana, doutora Karina, doutor Hernandes, Léo Felipe. Seja bem-vinda, convidada do dia. Muito obrigada. Evandro Oliveira, da boa tarde a todos. Marcelo está pedindo informações sobre o jurídico. Vamos esperar o momento jurídico para passar a informação para você, tá, Marcelo? Marcelo Silva. O Gabriel de Oliveira está dizendo que hoje ele vai ganhar, doutora Paula. O Richard votou aqui na enquete, o Richard votou sim, entendeu? Porque ele também quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. A Maísa votando, aí a Mileide, a Marcele, Luzinete Cardoso, dando boa tarde a todos aqui. Boa tarde. Marcelo Silva voltando a falar sobre processo. Vamos aguardar o momento jurídico, né, doutor Hernandes? O Elton dando boa tarde a todos. A Dindinha dá a opinião dela. Ela acha que a enquete, a resposta dela é não. Ela acredita só que com leis mais duras é que vai ter efeito realmente sobre a proteção da mulher, né? O Elton Heitor da Silva, ele está passando uma informação aqui, doutora Paula, que houve um outro princípio de incêndio hoje na Reduc. Nossa. A informação do Elton Heitor da Silva. Edileuza Rodrigues, as pessoas que estão assistindo a live pelo Instagram não estão sendo citados na participação. Nós vamos estar acompanhando isso aqui porque são muitas interações realmente, tá? A Marcele Fernandes, votando na sua enquete. Obrigado pela participação. Obrigada aí pela Cláudio de participação Souza, vocês, né? gente.
ele querendo saber sobre processo. Nós vamos voltar a falar sobre processo no momento jurídico. Bruna Marinho, dando boa tarde a todos. Deus abençoe a cada um. Luzinete Cardoso, Alessandra Mello, dando boa tarde. Boa tarde. Daniel Alves, me tire uma dúvida, não estou trabalhando. Doutora Paula, ótima pergunta do Daniel. Daniel Alves pergunta, me tire uma dúvida, eu não estou trabalhando, eu posso me associar ao sindicato? Sim, pode sim, como sócio individual. É só procurar aqui a sede do sindicato e se filiar. Perfeito, então tá a resposta aí para o Daniel Alves, tá? Luísa Anjos, vim prestigiar a live por um convite. Olha, que legal. Bem-vinda, Luísa. Então, seja bem-vinda à bem-vinda. nossa live. Exato. Inclusive ela fala mais na frente, né? Lembrando que o lugar de mulher é onde ela quiser. Perfeito, doutora Paula, perfeito. Lidiane Maciel, ótima ideia da tornozeleira. Lidiane Michel, aliás. Isso. Ótima ideia da tornozeleira. Luísa Santos, boa tarde a essa linda categoria e a toda a diretoria do Citicom. Luísa Anjos. Obrigado. Obrigada, Luísa. O Elton da Silva, vamos fazer uma campanha de conscientização com a participação dos trabalhadores da Reduc e em torno do estacionamento. Fica aí a sugestão do Elton Heitor para o Citicom, fazer uma campanha de conscientização com os trabalhadores da Reduc e em torno do estacionamento. Carlos Felipe, ótima entrevista com a doutora Lívia. Kleber Almeida, dando boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Kleber. Sempre com a gente aqui, né? Igor Duarte, dando boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tarde. Silvia. Marcele Fernandes, tema de extrema importância. Parabéns, vocês sempre inovando e parabéns ao Marcos Tavares por sua iniciativa. Bruna Marim, parabéns a todos vocês do Citicom. Obrigado. Obrigada. Luísa Anjos, pela primeira vez já entro na live e me deparo com um tema de grande importância. Parabéns, Verdade. Luísa Anjos. Bruna Marinho, é isso aí, doutora. Sandro Silva, né, pedindo sobre o processo, vamos aguardar um momento jurídico. Mileide Mendonça, dando boa tarde. Suelen tarde. Machado, show. A Milite também, Sempre sempre. com a gente. Exato. A gente sempre vai Sandro memorizando os nomes, Silva. né? Bruna Marinho, só Jesus Cristo. Roberta Leandro, boa tarde a todos. Boa Boa tarde. tarde. Domênica Fortes, boa tarde, Boa pessoal. tarde, Domênica. Excelente tema. Obrigada. Dani Menezes, infelizmente na prática essa Lei Maria da Penha não funciona. Muitas mulheres denunciaram, estavam amparadas pela lei que não deu em nada e algumas acabaram perdendo suas vidas. Exatamente, é uma questão realmente triste e eu acho que justamente essa questão da tornozeleira, ela vai trazer um pouquinho mais de efetividade, mas é aquilo, a gente também tem que ter suporte, estrutura, né? Então, doutora Lívia, hoje já para a gente também aqui falar sobre essa questão dessa violência, né, que é cometida contra a mulher e como que a gente pode estar rompendo esse ciclo. Conta pra gente um pouquinho aqui, porque às vezes as pessoas acham que a violência, né, contra a mulher é só sexual, é só uma agressão, é só jogar um copo, uma palavra agressiva, uma punição, e a gente tem outros tipos de violência, né? Não Mas é só antes isso, disso, né? eu gostaria de pedir Você consegue responder? para eu responder os dois, tanto, Tá. tanto a ouvinte quanto ao rapaz que falou agora. O tema é o seguinte: você acredita que é possível romper o ciclo da violência contra a mulher com mais conscientização e ação da sociedade? Quem é a sociedade? Somos nós. Todos nós. As leis, elas são excelentes. Aliás, a Lei Maria da Penha é a terceira lei mais eficaz e importante do mundo. Isso não somos nós que dizemos, é a ONU. E outra coisa, endurecer penas e leis não mudam o comportamento das pessoas. A lei, ela aumentou agora a pena, recentemente, entrou em vigor na quinta-feira passada, a Lei 14.994, que ela já estava, mas aumentando a pena, que é a pena de feminicídio, Exatamente. aumentando a Nós falamos pena até aqui. de 20, estava entre, né, antes era de reclusão de 12 a 30 anos, né, e passou a ser de 20 a 40 anos. Então, quanto mais a gente aumenta as penas, óbvio que você vai ter uma condenação maior. Mas isso resolve?
Qual lei que a gente precisa mais? Nós temos a Lei Maria da Penha, que diz todos os tipos de violência e que garante a proteção. Nós temos o Código Penal, que é o responsável por arbitrar as penas e é para lá que vai ser de acordo com o crime que você comete a sua condenação. 40 anos. Foi Itália, né? Na Itália que teve prisão perpétua agora para os agressores de mulheres. Foi um grande avanço também. Porém, tem gente que diz assim, por que não tem pena de morte? Aí eu te pergunto, também, existem situações que são flagrantes. E aí, eu dei uma palestra numa escola essa semana passada, a aluna falou assim pra mim, doutor, se eu for agredida e eu matar ele, dependendo do que seja legítima defesa, quem for defender vai dizer o que aconteceu. É muito difícil, as pessoas querem o tempo todo botar na balança, se matou aqui, se tentou me matar aqui, eu posso matar aqui. Tudo é crime. De todas as formas são crimes. Exatamente. Então, se eu cometo um crime contra o homem, que foi uma pergunta que me fizeram, é um homicídio. Se a relação for familiar e for de convivência, é violência familiar. Aí é feminicídio. Um assalto, que também as pessoas confundem. Matou uma mulher, é homicídio. Não tem as qualificadoras do feminicídio nem da violência contra a mulher naquele sentido, que é o que a lei garante. Então, às vezes é um equívoco muito grande as pessoas acharem que o tempo todo tem que estar aumentando pena e aumentando lei. As nossas leis são uma das melhores do mundo. Exatamente. E outra coisa, a gente costuma brincar, né? Como dizer assim, pau que nasce torto morre torto. Será que um homem que tem um ciclo de violência, que a doutora Karina falou, e ele acha que não é violência, ele tratar mal a mulher, xingar, mandar ela calar a boca, tratar com todas as formas de ignorância possível, violência, né? opressão. Aquela mulher ela não tem direito de voz, Não, ela não tem direito de comprar o que ela quer, ela E não tem aqui, direito de estar onde eu ela vou quer. até ler para você o que está aqui na cartilha atualizada do CANTRA. A violência moral, qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria contra a mulher. Nós temos isso envolvido também na violência psicológica. Exatamente. E hoje, inclusive, aumentou também a pena para casos de violência moral, psicológica. A violência psicológica hoje está lá com punição. E não tinha anteriormente. Então, todos os anos, ou em períodos, vai se colocando uma gama maior de crimes. E aí a pergunta de vocês é, o que a sociedade está fazendo? Eu denuncio quando eu sei que alguém está passando por uma violência? A minha omissão também é crime. Se eu tenho alguém próximo de mim que eu sei que sofre violência, o que eu tenho que fazer? Eu pego 180 e denuncio. Se for naquele ato que esteja acontecendo, 190. Você não precisa se identificar. Basta você dar um endereço e um local onde essa violência está acontecendo. Por quê? Porque as pessoas ainda ficam com aquela história que briga de marido e mulher não se mete a colher e espera o quê? Outra mulher morrer, os filhos participarem dessa tragédia toda. Aconteceu no Recife, se eu não me engano, acho que eu vi isso hoje. 2 vizinhos foram se meter na briga, esfaquearam o outro vizinho. Exato. E se jogaram do 9º andar. O casal em si que Foi, estava foi, naquela foi briga, hoje, né? isso. Foi lamentável Hoje. isso. Foi hoje. E uma coisa também que eu vi que foi muito forte que me... E você acha que isso foi hoje só que aconteceu? Há Não, quanto aconteceu, tempo já tá, né? essa Aconteceu. relação e as pessoas já sabiam dessa questão, dessa violência absurda? Mas aí tem gente que diz assim pra você, Lívia, mas eles gostam, ela volta pra ele. Será que alguém gosta de sofrer? Sim. Alguém gosta de ser maltratado? Alguém gosta de ser traumatizado? Eu não conheço. Assim, a gente tem visto, né, como eu vi num caso que me chamou muita atenção essa semana, foi de uma moça, ela estava sendo agredida dentro de um elevador e outra mulher se colocou ali à disposição, que era amiga dela, para auxiliá-la, para que ela não sofresse mais aquela violência, porque ela poderia ter morrido. Sim. Né, porque o agressor veio e tudo, e a jogou no chão e ela estava sendo chutada, enfim, levando vários socos, e aquela outra mulher se colocou ali para ajudar, porque às vezes geralmente é uma mulher que está ali
Onde estavam os homens? A mulher estava no ambiente de trabalho. Ela saiu Sim. do trabalho. Sim, se Ali omitem. ela foi perseguida ali. Ele entrou naquele ambiente de trabalho dela para agredir. Olha só. Exatamente. Eu vou falar aqui um comentário aqui de um colega, né? Pode falar. Coral do Gás. É muita covardia com a mulher. A maioria das coisas que as mulheres têm culpa, desde quando já tem a primeira agressão. Ela já tem que cortar, porque vem a primeira, aí a segunda, Sim, exatamente. aí o agressor já vai para total agressão e etc. Exatamente. Esse nosso ouvinte. Coral, boa tarde, querido. Boa tarde. E aí, Léo? É a rixa de hoje, né? Vamos falar agora sobre os comentários, nossas interações lá no Instagram, né? A Amanda Galbin, da Boa Tarde a Todos do Sitcom. E ela aproveita e diz que ela vai ganhar como presente de aniversário o nosso sorteio, tá? Opa! A Lisiane Oliveira dando boa tarde aqui. Fábio Albuquerque, alguma novidade sobre LCD? Daqui a pouquinho vamos estar falando, tá, Fábio? Exatamente. Tá, E né? ele dá boa tarde também. Boa tarde. Niel Queiroz, boa tarde. Alguma novidade sobre o processo da LCD? O pessoal está bem interessado, tá, doutor Hernandes? Isso, tá. Daqui a pouquinho o doutor Hernandes vai estar falando, né? Isso aí. Niel, já estamos caminhando para um ano. Edu Bluque Márcia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Por favor, poderia dar informações sobre a LCD daqui a pouquinho, tá, pessoal? A Lisiane aproveita e vota na enquete como sim. A Domênica também está assistindo a gente no Instagram. Jean Silva, 3271, boa tarde a todos. Boa tarde. Carlos Júnior, 67672, boa tarde. Boa tarde. Niel Queiroz, necessitamos de informações concretas sobre o nosso caso. E a Mi Nobre, ela dá boa tarde a todos. No Facebook, o Diego Rangel está dando boa tarde a gente, aproveitando e votando na enquete como sim. Roberta Leandro, precisamos de leis mais severas para quem pratica crime contra as mulheres. Doutora Paulo, Daniel Alves, dá aqui um opa, muito obrigado pela informação que você passou para ele. Que ele estando desempregado, ele pode sim se tornar sócio do Sitcom. Então, é só ele procurar a opção de sócio individual aqui no setor social do Sitcom. Clésio Saué, boa tarde, todos do sindicato. Boa tarde. Ana Lúcia dando boa tarde. Franciele Silva. Franciele Silva, boa tarde, família Sitcom. Boa Boa tarde. tarde. Nilcélio Lima, quando vai ser a próxima assembleia? Temos uma reunião, né, para hoje, temos que definir o horário, logo após a reunião a gente vai estar conversando com eles quando será a assembleia. Perfeito, doutora Paula. Alexandre Lima, boa tarde a todos. Mais uma vez, informações sobre o processo da LCD, doutor Hernandes. Alexandre, daqui a pouquinho o doutor Hernandes vai estar trazendo todas as informações. Bruna Marinho, ela diz que é verdade que essa Lei Maria da Penha não funciona em nosso país. Não é verdade, não. Ela funciona assim. Se não fosse ela, nós já não teríamos mais mulheres praticamente saindo de ciclo de violência e vivas. Porque antes dela, infelizmente, a gente não tinha absolutamente nada. A Meire Silva dá boa tarde a todos. Tati Soares, boa tarde a todos. Boa Alexandre tarde, Lima, boa tarde. tem o número do processo para acompanhar. Provavelmente é LCD, tá, doutor? Opa. É possível... Já está quase chegando a hora do sorteio. Sim, gente. sim. Daniel, boa tarde a Passa muito todos. rápido. O coral, a doutora Paula já leu o comentário excelente do coral. Marcele dando boa tarde. Marcele Nobre dando boa tarde pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Eduardo França dando boa tarde. É muita interação mesmo. Esse tema, Daniel Alves, esse tema é muito bom, porém é muito triste. Tenho uma filha e isso me corta o É coração. verdade. Eu tenho duas, é verdade. É isso E o mesmo. Elton também ele fala, precisamos ficar atentos. Tem homem que nem parece ter nascido de uma mulher. É verdade. Nossa, É que isso. frase Essa é a excelente. conscientização que a sociedade precisa ter.
É exatamente a enquete de vocês. E a Bruna tá dando os parabéns até pro doutor Hernandes, né? Por participar juntamente com as mulheradas, tá vendo? Ai, a doutora Hernandes, é mesmo, hoje você é voto vencido aqui na live, hein? Não, mas o meu voto não é contrário. Com Então, certeza, não digo assim, Não vai ser vencido. Eu falo tem só mulheres na mesa, Eu né? falo sempre nas palestras de violência contra a mulher. Ontem eu fiz na Unigra Rio, né, para uma turma de terceiro período de direito, e a maioria, hoje inclusive no curso de direito, são mulheres. E tinham 8 rapazes na turma, o resto são mulheres, tinha mais de 35 pessoas na turma. E aí você para pensar o porquê a gente hoje está nessa luta e o tempo todo nessa batalha, né, de posicionamento social. Porque enquanto as mulheres não se conscientizarem disso, a maioria delas, de que elas podem e elas devem estar ocupando todos os espaços, a gente com certeza vai dominar o mundo, porque nós somos a maioria da população. Nós, hoje, nas universidades, a maioria são mulheres, em alguns cursos, inclusive, que eram ditos só masculinos, muitas mulheres estão fazendo. Como direito O é próprio um direito. curso. Mas eu digo em áreas, por exemplo, hoje as mulheres estão entrando nas Forças Armadas. Sim. Muitas mulheres nas Forças Armadas. Corpo de fuzileiros, cheguei Né? a ver. E a gente tem, agora você pode se alistar voluntariamente no Exército, a mulher se quiser, ainda é voluntário, a mulher se quiser. E esse ano teve um número expressivo de mulheres se alistando. Então, para você ver que as mulheres elas não temem trabalho, nem evolução social. Os homens, alguns é que estão evoluindo. Então, lei a gente tem, elas funcionam de verdade e a gente precisa combater essa violência denunciando, mas é preciso que cada um de nós, enquanto cidadão, faça a nossa parte. Agora, doutora Lívia, uma vez eu denunciei uma situação de violência doméstica e não era próximo à minha casa. Eu estava indo ao supermercado, estacionei o carro na rua e presenciei uma situação de violência doméstica à tarde. E a situação era a seguinte, o homem lançava pedra de dentro da casa. Meu Deus! E a pedra estava atingindo a janela, quebrando o vidro e indo para a rua. Meu Deus! Era essa a situação. Contra a mulher, os filhos correram para a varanda, né, desesperados. É um horror, gente. E aí vizinhos saíram, né, mas ninguém tomava atitude alguma. Esse é o problema. Todo mundo aterrorizado ali, olhando, mas ninguém fazia nada. E aí eu presenciei essa situação, estacionei o carro, presenciei e aí liguei para a polícia. Para poder a viatura ir até o local. Exatamente. Você, enquanto cidadão, enquanto ser humano e uma pessoa com sensibilidade, fez isso. Quantos se omitem? E tem gente que, infelizmente, tá? Às vezes as coisas estão acontecendo, as pessoas estão ali rindo. Eu vejo algumas coisas no Instagram, nesses vídeos que aparecem às vezes pra gente, que eu fico olhando e falando, não é possível que as pessoas tenham essa frieza de ver uma briga, às vezes de adolescentes na escola. É mais fácil nós, como as mulheres, entrarmos para fazer alguma coisa. Como a gente aconteceu tá falando... no elevador esses dias. Exato. E a gente está falando da violência contra a mulher, mas a gente para pensar também a vulnerabilidade de tantas pessoas que trabalham nas escolas. As pessoas entram, invadem, e nós vimos essa semana, ontem, né, um policial que bateu em 2 alunos que eram de um grêmio, que estavam lá dando suporte a uma menina, as meninas que foram denunciar um professor que estava praticando assédio na escola. Ele entrou, ao invés de dar suporte ao Grêmio e saber da escola o que estava acontecendo, porque a escola chamou porque eles vieram convocados pelas alunas. Mas eles se identificaram, nós fazemos parte de um Grêmio, de uma associação de alunos que visitamos as escolas para dar suporte e ajudar a fazer essa denúncia de assédio contra um professor que já tinha tido mais de uma vez, ele continuava na escola e a escola nada tinha feito. O policial entrou, ao invés de procurar saber exatamente o que estava acontecendo, o menino foi explicar isso pra ele. Ele deu 2 tapas no rosto do rapaz. O rapaz falou, não encoste em mim. Ele deu 2 tapas nele. O outro colega foi ajudar ele, deu um soco, derrubou o rapaz no chão. E a gente vai parar. Aí você fala, tem que ter leis mais pesadas. Os policiais, as pessoas que lidam com a lei, agem dessa forma. A gente precisa de mais força.
Vamos pro sorteio? Vamos lá. Lembrando Já a deu a hora enquete, aqui. né? Verdade. Nós a enquete É porque se do pessoal. deixar, é um É- tema que a gente fica o dia. Qual foi o resultado Vamos lá, doutor. da enquete? Não tem fim, na verdade. Não tem fim. Vou estar apresentando aqui a relação para o pessoal. A nossa enquete teve 37 votos, Ótimo. sendo 2 dele não Opa, e 35 bacana. sim. 35 sim. É isso. É a conscientização das pessoas em relação a isso, que cada uma tem que fazer a sua parte. Sim, Né? sim. Então, vamos ao sorteio, né? Sorteio aqui dessa tostadeira. Electrolux. Ô, 8 Léo, níveis de depois a gente tostagem. vai tentar fazer via celular, Cruzem os em dedos aplicativo, para- hein? Agora é a hora. Vamos tentar isso a partir da próxima semana? Podemos? Fazer através do celular, ficar mais prático. É. Aproveitando que a gente está montando a mesa, a Flávia Vingola Vale, ela diz que é um problema muito difícil, porém a sociedade precisa persistir na luta contra essa violência. Sim, a sociedade. A Jéssica Joverino diz, boa tarde, acredito que essa ideia da tornozeleira e o alarme vai ser bacana. Porque quando tiver a É possibilidade mais de um agressor, avanço aí. a polícia já vai ser O que acionada. o né? rapaz e ela falaram, precisamos de mais leis. Olha aí, mais uma lei importante. A Domênica Né? Forte, Quantas leis Fazendo nós questão temos? sobrevivencial, Exatamente, sim. a Domênica Forte dá uma sugestão, doutora Paula. Seria bom uma campanha significativa de todos os sindicatos, uma vez que as mulheres têm sofrido violências no ambiente de trabalho e Com esses números assédio. só têm aumentado. Verdade. A Amanda Galbin, ainda está não muito denunciam. alto o índice de violência contra as mulheres. Muitas mulheres têm medo de fazer as denúncias porque quando voltam da delegacia acabam sendo assassinadas. Muito Exato. triste essa situação. E a Flávia Vingoli Vale, para encerrar, diz, programas como esse são muito importantes para tentar esclarecer as pessoas nessa situação tão grave. Parabéns, Sitcom. Obrigado. Obrigado pela A ideia participação também. da Domênica também acho legal, ela é bem plausível. E a gente tem que sentar, né, os sindicatos, as federações, para a gente estar tentando avançar aí nessa situação. É legal. Obrigado pela participação. Obrigada pela né? participação Tá aí, a mãe assistindo da ela, meu doutora pai. Lívia. É isso, Bacana. acompanham tudo. Legal, legal. Então vamos aqui ao sorteio? Né? Vamos lá. 10 giros aqui a pedido, né, dos trabalhadores aí. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Doutora Lívia, nossa convidada, pode falar o número, por favor? E é pra cá? Número 16. Número 16. Número 16, Luzinete Cardoso. Luzinete, Senhora parabéns. Luzinete Cardoso. Responda, ganhei. A partir de agora, a senhora tem Verdade. 30 segundos para falar ganhei na nossa live aí, ó. Tô contando o tempo agora. Vamos Isso. lá. 30 segundinhos aí para a senhora falar ganhei, para estar sendo contemplada aí pelo nosso prêmio do dia, uma torradeira Electrolux. Vamos lá? Só responder ganhei nos Só comentários. colocar ganhei. Luzinete. Então vamos aproveitar esse tempo, doutora Paula, para passar aqui, ó, a Marcele Fernandes. Ela está pedindo para a gente voltar com esse tema. Parou? Ó, sim. Esse Ganhei. tema, É porque ganhei. na live tá aqui o dele, ainda tá na contagem do Parabéns. tempo. O Luzinete já deixou. Ô, parabéns, senhora Isso aí. Luzinete. Mostra aí o prêmio que ela ganhou. Eu, claro. A Dindinha já está aqui. Cadê você? Ela já respondeu. Luzinete, já respondeu. Opa, parabéns, senhora Tostadeira Luzinete. Electrolux. Muito bonito, hein? É. Coloca aí Aço- nos comentários, aço escovado Luzinete. aqui. Você vai pegar comigo na Um charme, Rebook né? amanhã. Onde você vai pegar? Você vai pegar aqui no Sitcom. Exatamente. 8 níveis de tostagem. Legal, hein? Bonita ela. Isso aí. Gente. Parabéns, hein? Parabéns aí pela senhora Luzinete. Né? Doutora Lívia, a senhora viu, né? Que o pessoal, quando a senhora vem, eles querem de novo, de novo, de novo, porque realmente é um tema expressivo, amplo. Não é fácil romper o ciclo da violência, inclusive nos ambientes de trabalho a gente tem visto, principalmente aqui no Sitcom, a gente tem tido casos de assédio e os trabalhadores, eles vêm, os homens vêm, eles denunciam
eles falam, mas quando são as mulheres, elas têm medo. Sim. Elas têm um medo de represário, um medo de não serem recontratadas, um medo de serem expostas, De perder o de emprego. perder o emprego tão grande que elas não vêm ao sindicato, né, doutora Paula? E a gente tem combatido isso, a gente falou numa live aqui sobre assédio, inclusive na passada, e hoje nós trouxemos a doutora aqui para falar um pouco da violência. E eu queria que a senhora deixasse aí uma palavra final para os trabalhadores e trabalhadoras, o que a gente pode estar fazendo, né, como sociedade, já que a gente está falando tanto disso, para a gente estar rompendo esse ciclo de violência. Porque muito se fala que as leis, eu não concordo com isso, eu acho que começa desde o início, lá da nossa criação. Eu tenho um menino, eu não tenho uma menina, então eu já desde criança, de pequeno, eu vou tentando conscientizá-lo de que o respeito à mulher, o respeito às mulheres é imprescindível para a gente construir uma sociedade justa e igualitária, que é o que a gente pretende, né? E desde criança também, incentivando a fazer serviços domésticos, ajudando em casa e tendo a consciência que o lar é um local de todos, né? Todos nós temos que preservar aquele local, aquele ambiente, e desde pequeno a gente ensinar que lugar de mulher é onde ela quiser, não é só do homem. E eu acho que é isso que a gente tem que tentar expor. Então, meu filho lava a louça assim, já desde pequeno, ajuda a mamãe a fazer alguma coisa, limpa um brinquedo, tem uma consciência de auxílio, já para eles terem essa consciência já desde pequeno, que ali todas as tarefas da casa são das pessoas, né? Não é da mulher, isso aqui é do homem, porque já desde pequena que a gente ensina e aprende a ter esse tipo de consciência como sociedade. Ansioso para os andamentos. Exatamente. E alguns estão no almoço, acabou no horário, estão falando LCD. Aí deixa só ela dar o tchauzinho dela pra gente poder. Ai, gente, muito obrigada. E na verdade você tocou num ponto muito importante. O que a gente está criando, que sociedade a gente está criando, que filhos nós estamos criando, né? Meninos e meninas precisam de fato saber dos seus direitos e precisa saber que ele tem que respeitar o direito do outro. Né? Porque ninguém gosta de passar por vexame, por bullying, por situações absurdas em todos os espaços. Nem assédio, e eu costumo dizer, né, as meninas elas são vulneráveis, mas os meninos também. Nós temos tido muitos casos de assédio de meninos, né, e adolescentes também nos ambientes familiares. Então, é ter esse olhar cuidadoso e saber, né, para transmitir para ele que as pessoas elas são dignas dos mesmos direitos, né? E a criação ela faz toda a diferença. Infelizmente, nós já temos uma sociedade adulta que precisa se ressignificar, né? E essa sociedade adulta precisa entender que hoje ela tem espaços que ela pode buscar ajuda. Inclusive os homens agressores, alguns que começam esse ciclo de violência, existem grupos reflexivos para que ele se reconheça uma pessoa agressiva e procure melhorar de vida, de conduta, enfim, né? E a educação, a escola é um lugar primordial para que tudo isso também aconteça. E é preciso proteger também, não só as crianças e os adolescentes, os professores, né, que tentam trazer uma mensagem importante e que esses jovens e essas crianças também respeitem aqueles que estão ali. Óbvio, no caso que eu comentei, houve um assédio na escola, a punição ela tem que existir. E a escola tem que estar atenta a todos os sinais que forem trazidos por essas crianças e adolescentes. É isso, o tempo é muito curto e a gente tem... Podemos voltar em outra oportunidade. Mas muito obrigada. possibilidade. E façamos a nossa parte, né? Cada um de nós. Que eu acho que é o fundamental, né? Sempre. Então, vamos passar aqui para os andamentos rapidamente. LCD Engenharia TECAM, medida cautelar. Então, o processo ele foi arquivado definitivamente. Os dois, né? Nós estamos elaborando, Uma na verdade. vez que né, não os foi demais. localizado ativo financeiro, né? A LCD Engenharia Reduc também, de igual modo, né? O processo foi arquivado definitivamente porque não localizou ativo financeiro. Então, o jurídico do Sitcom já está preparando a ação principal a fim de ajuizar e pedir aí a condenação tanto da LCD quanto da Petrobras, subsidiariamente, tá? Próxima coletiva que o pessoal mandou para ver o andamento. LCD, pediram muito LCD. LCD, tá? Foi. Em LCD relação- tem como falar também em frente ao imposto de renda, de novo? Isso, e LCD dizer e TD também sobre imposto de renda. Tá. sobre Tá, imposto o de mesmo renda foi a caso. pergunta da Ana Lúcia. Tá, então, em relação ao imposto de renda, né, nós soltamos aquela nota, né, na semana passada, e o sindicato orientou os trabalhadores para que agendem, né, atendimento na Receita Federal
Por quê? Porque está havendo divergência, né? Entre o informe de rendimentos que a empresa forneceu e o que a empresa informou na DIF, né? Então, se o trabalhador declarar o que consta lá no informe, certamente vai entrar na malha fina, porque o que está na DIF já tem outra informação. Sim. E então a gente está orientando os trabalhadores a comparecerem, né, na Receita Federal, mas tem que fazer o agendamento antes. Nós encaminhamos o link através da nota. Então é só fazer o agendamento e comparecer à Receita para obter as orientações. Daquele caso do trabalhador que teve ontem aqui. Isso, exatamente o que eu acabei de mencionar, né? Então o informe tem uma informação lá, por exemplo, de pagamento da rescisão, que não aconteceu, né? A empresa não pagou a rescisão, inclusive vai ajuizar em breve a ação principal. E na DIF consta o pagamento, não consta o pagamento ali da rescisão. No informe consta, então vai haver essa divergência. Certamente esse trabalhador vai entrar na malha fina, né? Todos vão entrar, na verdade, porque se a empresa lança de forma errada uma informação lá no informe de rendimentos que ela é inverídica, não tem como. Todo mundo vai acabar entrando na malha fina. Exatamente. Porque a empresa lançou de forma equivocada, não poderia ter lançado. Inclusive, consultei até vários contadores para mim chegar nesse denominador, porque tem contador falando que poderia ter lançado. Não, você só pode lançar aquilo que o trabalhador recebeu naquele ano próprio. Exato. Se ele não recebeu, como é que ele vai pagar um imposto sobre um valor que ele não recebeu, né? Isso daí gera transtorno para ele receber até restituição do imposto de renda. Isso. Até porque lá no campo do que eu faço o imposto de renda, a declaração. Então lá você tem um campo lá, rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Mas aí você vai declarar aquele valor, mas de fato não recebeu. E aí, a empresa declara que então pagou pode e você gerar não até recebeu. imposto de renda para pagar, né? A pagar, imposto a pagar. Então a gente está orientando aos trabalhadores para que agendem, né, através do link, nós encaminhamos o link, só clicar ali que já entra na página do agendamento. Então faz agendamento a mesma coisa na Receita também, Federal e vai comparecer presencialmente lá na agência da Receita e o funcionário da própria Receita vai dar as orientações, tá? Como o trabalhador deve proceder na declaração. Doutor, continuando ainda na engenharia, o Alexandre Lima deixa assim, sobre a rescisão da empresa LCD Engenharia. O pagamento, sobre o pagamento? Botou só a rescisão. Aí ele perguntou até depois se tinha o número do processo para acompanhar. Isso, em relação ao pedido, né, de principal, pagamento. A gente está acabando de elaborar. Assim que a gente tiver distribuído, a gente vai informar todos os trabalhadores, tá? Tanto da LCD, Reduc quanto do TECAM, mas ainda não está distribuído o processo, ok? Isso, e vai constar aqui nessa relação também, aqui em breve. Tá bom? Uma novidade que surgiu numa outra coletiva, né? Consórcio Osmose, né? Então, o Banco do Brasil recentemente informou, né, o cumprimento da ordem de transferência, né, para as contas de FGTS dos trabalhadores. E hoje pela manhã nós apresentamos um requerimento de expedição de alvará. Tá? Então estamos aguardando aí o juiz apreciar esse requerimento para poder fazer o alvará e os trabalhadores receberem os valores de FGTS. Porque primeiro o Banco do Brasil tinha que fazer essa transferência, né? Para que constasse nas contas vinculadas de vocês do fundo, e aí o juiz expede o alvará, mandando a Caixa Econômica pagar aquele valor para vocês, tá bom? Então colocamos o requerimento hoje pela manhã e estamos aguardando a apreciação do juiz e o juiz fazer o alvará para saque da FGTS. Quanto antes para vocês sacarem. Mais alguma, Léo? Mais alguma pergunta? O Souza Cláudio deixou assim, o processo de fichamento da Quality está massacrando no povo desempregado, só cai nosso povo. O que me falaram referente a algumas meninas que fizeram o exame e está dando problema no exame. E me mandaram mensagem e tudo. Agora, quantos meninos eu não estou sabendo. Pode me procurar amanhã lá na Reduc, que a gente vai estar conversando sobre esse assunto. Amanhã estarei lá. Está saindo um pouco aqui do jurídico, mas a Luzinete Cardoso informou que vai pegar o prêmio no Sitcom. Legal. Parabéns, tá? Estarei aqui. Eu queria ler o comentário da Dani Menezes. Meu filho, eu já botei para lavar a louça desde os 8 aninhos. Hoje, com 19, lava a louça. Faz comida, até lava banheiro.
quando está em folga em casa. Ensinei a respeitar as mulheres e fazer as tarefas de casa assim, para quando casar não sobrecarregar a esposa e achar que mulher é escrava de homem. Exatamente. É um ajudando o outro, É isso um aí. respeitando o Parceria, outro. né? Parceria, Hoje é um homem educado, sempre ganhei elogio das professoras e todos conhecemos. Fez a É parte isso dela aí. muito bem feita. Parabéns, Luzinete. É, Luzinete não, é a Dani. Parabéns, Dani. Obrigada. É isso aí. Legal, viu? Ricardo Dias deixa assim, ó. Doutora Paula, por favor, informações a Engie Campo. Vai contratar o pessoal do planejamento? A ENGE Campo agora ela está chamando o pessoal que tinha pedido há um mês atrás, só está chamando agora. Eu não sei informar se nessa relação, porque a empresa não enviou a relação ainda, teria essa função na relação. Quiser me procurar amanhã na Reduc, de repente vai que a relação sai até amanhã. Amanhã estarei de estacionamento. Eu não sei se é o mesmo, doutor. O Edu Buraco deixa assim, ó, por favor, poderia passar informações sobre o processo LCD? Ele deixa assim, pequenas paradas? É a mesma situação. Mesmo? Sim, é mesmo, é. É a mesma O situação. sindicato está preparando a ação principal, Exato. a pedido de condenação ao pagamento das verbas decisórias e outras verbas contratuais. Certo? Terminou, Léo? Jurídico, sim. Tá. Então a gente vai encerrar, né? Queria agradecer aqui a participação de todos, mais uma vez. Se deixar, né, doutora Lívia, a gente fica aqui a tarde toda, né, conversando. É. Tem assunto, né? É, muito. Eu tenho uma pergunta, mas deixa para a próxima live. Não deu tempo de fazer. A gente vê que a cada tempo, cada hora, existe um avanço. Mas nós temos que fazer a nossa parte sempre. Porque Exato. se cada um não fizer a sua parte, fica tudo muito difícil. Então, o que a gente prega sempre aqui na nossa live, denuncie. Se vocês estiverem vendo algum caso na família ou no vizinho, denuncie. Porque vocês podem estar salvando vidas. Exatamente. Boa tarde a todos e até a nossa próxima live. Boa tarde a Boa todos e tarde a a todas. todos. Muito Obrigado pela obrigada. participação. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima.